não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Senhor, nós te damos graça pela porção da tua palavra lida. Aplica, ó Deus, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Eu espero que esteja na mente dos irmãos as duas dimensões da nossa vida. O lar, o trabalho, os servos, os filhos, mas do outro lado, um combate espiritual. E Paulo introduz essas duas dimensões com um imperativo e 4 gerúndios. Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem para todos os crentes, em todos os tempos, e não há limite. E os gerúndios são falando, louvando, dando graça e sujeitando. Versículo 18, Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Paulo traz uma negativa dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19 e 20, ele diz, e 21, ele diz: falando entre vós com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça a tudo e sujeitando uns aos outros. Paulo já falou que nós fomos selados pelo Espírito Santo lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que nós nos referimos na introdução, dizendo que esse selo é a garantia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. No capítulo 4, Paulo falou que nós não devemos entristecer o Espírito. Agora, ele ordena, sejamos cheios de Espírito. E ele ordena dizendo: não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque no vinho há contendas. A palavra grega aqui para contenda envolve não apenas uma ação descontrolada do homem bêbado, mas também a ideia de perder tempo, de desperdício. A mesma palavra é usada por Pedro, referente ao modo de vida dos habitantes de Sodoma. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 7, Pedro diz assim: e Deus livrou o justo Ló, que estava cansado da vida dissoluta dos homens abomináveis. É por essa razão que a ordem de Paulo é dada: não vos embriagueis com vinho. Se alguém quer se embriagar, se embriague com o Espírito Santo, porque se embriagar com vinho traz desgraça, lágrima, pobreza, separação, vergonha à família. Muitos na bebida buscam uma fuga para os seus problemas, como se pudesse então resolver isso de uma maneira secando uma garrafa. Todavia, isso tudo leva à ruína. Mas já o resultado da plenitude do Espírito Santo é totalmente diferente. Em vez de nos alvitar e embrutecer, o Espírito nos enobrece, eleva a nossa alma, nos torna mais humanos, nos torna mais parecido com Jesus. E Paulo vai dizer no texto de Efésios que nós devemos ser conforme a imagem de Cristo. E conforme a imagem de Cristo, e tentando fazer aqui uma analogia para que a gente possa compreender como é que sermos essa imagem de Cristo, pensa aí numa forma de bolo. Vou trazer um negócio bem elementar, aquelas forminhas redondas com um buraquinho no meio. É até difícil de achar hoje isso, mas existe uma forma.
A palavra bolo no inglês é a palavra mais certa. É cake, é mistura. Você mistura tudo e põe dentro daquela forma. Qual o resultado? Vai sair um bolo à semelhança da forma. Não pode ser diferente. Ela é redonda, ele vai sair redondo. Não pode sair quadrado. Se sair quadrado, tem alguma coisa errada. Assim também somos nós. Nós devemos viver parecido com Jesus, a mesma semelhança, andar como Jesus andou. E agora o apóstolo Paulo vai trazer 4 benefícios das pessoas que são parecidas com Jesus, das pessoas que são conforme Jesus, das pessoas que são cheias do Espírito Santo. Primeiro, está aí no versículo 19, o texto diz que o resultado disso, de ser cheio do Espírito Santo, é comunhão. O versículo diz assim, falando entre vós com salmos. Esse texto está falando de comunhão. O crente cheio do Espírito não vive aí reclamando da vida, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, de inveja, de ressentimento. A sua comunicação é de um elevo espiritual para a vida do irmão. E João Stott disse que isso é aplicado no contexto do culto público, e isso não é adoração. Alguns salmos que cantamos, na realidade, não são salmos de adoração, mas são salmos que traz exortação à mutualidade. Um exemplo disto é o Salmo 95, versículo 1, quando o salmista diz assim, vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. É essa comunhão. Então, a pessoa parecida com Jesus, ele promove um bem-estar na própria igreja, no próprio lugar do seu trabalho, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. O segundo resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo, está ainda no versículo 19, aí sim, está falando sobre adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando ao Senhor. O cântico aqui não é entre nós, mas é ao Senhor. Não é uma adoração fria, formal, sem entusiasmo. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, com alegria. Ele usa toda a sua mente, toda a sua força, toda a sua emoção, toda a sua vontade para adorar a Deus. É um culto vivo, é um culto que não é carnal, que não é morto, é um culto a Deus em espírito e em verdade, porque assim é o culto. É um culto cristocêntrico, alegre, reverente, vivo. Os cristãos cheios do Espírito Santo têm um cântico de alegria. Era assim que viviam os judeus quando voltaram da Palestina e viviam na Palestina e quando iam em direção ao templo, eles saíam cantando e deu origem a diversos salmos, que são chamados salmos de romagem. É uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o seu resultado é comunhão, e a comunhão na igreja, falando uns aos outros com cânticos que possa fortalecer a mutualidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cujo resultado é adoração, mas é também gratidão. Eu gosto muito da frase, a gratidão é a memória do coração. Paulo diz assim, dando graças a Deus por tudo. A quem? Ao Pai, em nome do Senhor Jesus. O crente cheio do Espírito, ele não está cheio de queixas, de murmurações, mas ele dá graças a Deus. Em tudo dai graça, essa é a palavra do Senhor. Em tudo devemos estar colocando diante de Deus com gratidão e agradecermos a Deus por todas as coisas. No passado,
Aí havia um livro que era um paradidático, na minha época que eu fazia ensino médio, é passado mesmo, certo? E haja passado nisso, certo? Graças a Deus. Mas o título do livro era chamado Poliana Menina. Você leu esse livro, Caio? Poliana. Poliana tinha um jogo que era chamado o jogo do contente. Em tudo ela agradecia a Deus. Poliana era filha de um missionário e ela aprendia tudo isso. Ela tinha um colega, um amiguinho por nome de Jaime, e aí brincavam muito. E um certo dia o pai chamou e disse: Poliana, eu estou escrevendo aqui a carta para a nossa junta de missões, e aí você pode escolher o seu presente de Natal. E aí Poliana pediu uma boneca. E a carta foi. A mãe pediu um vestido, o pai pediu uma gravata, Poliana pediu uma boneca, coisa normal de uma criança. E aí, na véspera do Natal, chegou a caixa da junta de missões. E abriram a caixa. Poliana foi surpreendida. Ali não havia uma boneca. Ali havia um par de muletas. Mas ela não se decepcionou. Ela disse: eu dou graças a Deus, porque eu não preciso das muletas. Mas naquela semana, o seu amigo Jaime caiu, machucou os pés e precisou de muletas. Poliana tinha para emprestar. Em tudo nós devemos dar graças, porque Deus tem propósito para as nossas vidas. As coisas não acontecem na nossa vida sem a permissão de Deus. O quarto resultado de sermos cheios do Espírito Santo está no versículo 21, é a submissão. O apóstolo Paulo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Talvez essa expressão, sujeitar uns aos outros, não faça muito sentido no contexto do mundo em que nós estamos vivendo. Porque no contexto do mundo em que nós estamos vivendo, a palavra que está na moda é empoderamento. As pessoas querem estar empoderadas. Ao empoderamento do cliente, o cliente sabe tudo, tem sempre razão. As mulheres querem terem poder, mas uma pessoa cheia do Espírito, ela não é arrogante, ela não é soberba, ela não é empoderada. Os que são cheios do Espírito Santo têm um caráter de Cristo, são conforme Jesus. Lembra da história do bolo? É a semelhança de Jesus, porque Jesus é manso e humilde de coração, e em Cristo nós devemos ser submissos uns aos outros. Paulo sabia que o segredo de manter a comunhão de gozo na comunidade era a ordem e a disciplina que vem da submissão espontânea uns dos outros. E aí o versículo 21 diz assim: sujeitando uns aos outros, e o versículo 21 serve de uma transição para os versículos que vêm após, ou para as duas seções que vêm no capítulo seguinte. Nós não devemos pensar que essa submissão que Paulo recomenda às esposas, às crianças, aos servos, seja uma palavra para inferioridade. Paulo está falando de igualdade, de valor e não a identidade do papel. Aqui poderia surgir duas perguntas que nós poderíamos fazer: de onde vem essa autoridade e como essa autoridade deve ser exercida? É simples, a autoridade vem de Deus e ela só é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus, em conformidade com a vontade de Deus. Nós devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade divina. Se a obediência à autoridade humana envolve desobediência a Deus, nesse ponto, a desobediência civil passa a ser um dever cristão. Foi assim com os apóstolos, lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro diz assim: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade, ela nunca deve ser exercida de modo egoísta, mas sim, sempre em prol, em benefício do outro, para benefício daquele que está ao nosso lado. E aí nós voltamos
para os chamados imperativos. O imperativo do enchimento do Espírito Santo. Aí eu volto lá para o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em primeiro lugar, o verbo está no imperativo. Enchei-vos. Não é uma proposta, não é uma alternativa, não é uma opção, é um mandamento de Deus. Ser cheio do Espírito é obrigatório para todos os cristãos. A ordem para ser cheio do Espírito é válida para todos nós, em todas as épocas, em todos os lugares, não há exceção. A conclusão é lógica. É que se recebemos a ordem de ser cheio do Espírito, estamos pecando se nós não buscarmos isto, se não formos cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, o verbo está no imperativo, mas o verbo está na forma plural. Esta ordem é endereçada à totalidade da comunidade cristã. Ninguém dentre nós deve ficar bêbado. Porém, devemos nos encher do Espírito. A plenitude do Espírito Santo não é o privilégio de alguns, mas é uma possibilidade para todo o povo de Deus. O profeta Joel falou isso, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre servos e servas, sobre homens e mulheres, em todos. É só examinar Joel 2, 28 e 29. Em terceiro lugar, o verbo é um imperativo, está numa forma plural, mas também está na voz passiva. Deixai o Espírito encher. Essa expressão pode ser parafraseada assim: deixe que o santo que selou e o santificou envolva e possua de tal forma que você seja como vasos imergidos. Ninguém pode encher a si mesmo. Nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito Santo. O sentido não é quanto mais do Espírito nós temos, mas o sentido é quanto mais o Espírito tem de nós, quanto ele controla a nossa vida. Ser cheio do Espírito é não entristecer, é não apagá-lo, mas é se submeter à sua autoridade e à sua influência. Em quarto lugar, o verbo está no tempo presente e no presente contínuo. No grego há dois tipos de imperativo. Há o imperativo aoristo e o imperativo contínuo. O aoristo é uma ordem que acontece uma só vez. Por exemplo, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: enchei as talhas de água para transformar em vinho, só uma vez. Havia ali 6 talhas, eles levaram, encheram. Jesus disse: agora levem para o mestre-sala. O mestre-sala provou, a água estava transformada em vinho. Não encheu mais, não encheu uma segunda vez. O vinho não foi derramado, certo? O vinho foi servido, certo? Mas o presente contínuo, que é usado nesse texto, descreve uma ação que vai acontecer sempre. A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca mais podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Fomos selados de uma vez por todos, mas temos a necessidade diária do seu enchimento. E aí eu quero concluir. Quais são os efeitos disso? Os efeitos não são apenas alegria musical e gratidão por tudo, não apenas a submissão de amor às necessidades uns dos outros, não apenas sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. É bom sim, a alegria, a gratidão, o amor, a sujeição, mas poderíamos acrescentar um quinto efeito do enchimento do Espírito Santo, e com isso nós tomamos como base Atos 4:31. O texto diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ouçam bem, nenhum crente deixará de ser usado e zeloso no testemunho se o Espírito estiver produzindo nele alegria transbordante, gratidão perpétua e amor e humildade. No entanto, se tivéssemos numa escola dominical, talvez você fizesse uma pergunta: como podemos buscá-lo? Aí eu quero fazer uma analogia bem próxima dentro do texto. O texto diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como você se embriaga com vinho? Você se embriaga com vinho bebendo uma grande quantidade. Então, como ficaremos cheios do Espírito Santo? Bebendo do Espírito. Paulo diz assim: a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito, 1 Coríntios 12, 13. Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso com respeito ao Espírito, João 7, 37 e 39. E aí talvez você fizesse uma outra pergunta: como podemos beber do Espírito? Paulo diz assim: porque sem inclinação, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Romanos 8, 5. Bebemos do Espírito quando cogitamos das coisas de Deus. O que significa, então, cogitar das coisas de Deus? Significa, na expressão de Paulo, Colossenses 3, 1, 2, buscar as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Pensar significa procurar, dirigir a nossa atenção, nos preocupar, nos dedicar, absorver, estar limpos, purificados, vazios. Nos dias do profeta Eliseu, nos dias do profeta Eliseu havia uma viúva que tinha 2 filhos. O marido era profeta. O marido tinha deixado umas dívidas e os credores estavam batendo na porta e iam levar seus filhos. E aí ela procura Eliseu. Eliseu disse: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite. Eliseu disse: então faz o seguinte. Aí eu gosto da expressão. Eliseu disse: toma emprestada vasilhas, não poucas. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos estar vazios. Deus não vai nos encher se nós estamos cheios de outras coisas. Por isso o texto diz: não vos embriagueis com vinho, não enche a sua vida com outras coisas. Cogite das coisas do Espírito, pense nas coisas lá do alto, aonde Cristo está. Viva olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquela mulher toma as vasilhas vazias e traz para sua casa. E o profeta disse: fecha a porta. Coloca o azeite. As vasilhas precisavam estar vazias, mas elas precisavam também estar limpas, senão ia trazer impurezas para o azeite. A nossa vida precisa estar vazia, mas a nossa vida também precisa estar pura, precisa estar limpa, e Paulo tratou disso dos versículo 3 até o versículo 17, quando ele fala sobre o fruto da luz e as obras das trevas, quando ele diz que nós somos da luz e devemos andar como filhos da luz. E a mulher fecha as portas e vai colocando o azeite. E aí traz mais uma, e chega um momento em que diz assim: traz a próxima. Aí alguém diz assim, um dos meninos: não tem mais, o azeite vai cessar. Não há mais vasilhas vazias para ser cheia. A ordem do Espírito,
A ordem do texto, do enchimento do Espírito, é um imperativo numa ação contínua que o Senhor quer nos encher sempre. Para nos encher sempre, a gente precisa se esvaziar sempre, não deixar que nada possa preencher a nossa vida. Portanto, beber do Espírito significa cogitar das coisas do Espírito. E cogitar das coisas do Espírito significa dirigir a nossa atenção aos ensinos dos apóstolos a respeito de Deus e as palavras de Jesus registradas nas Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática. Nós não precisamos inventar nada. Simplesmente precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Sejamos vasilhas vazias, vidas purificadas. E ouça bem, não pode haver brechas, rachaduras na nossa vida. Senão o azeite derramava daquelas vasilhas. A coisa precisa estar consertada. E aí eu quero concluir voltando ao texto de Colossenses 1:2. Buscai, irmãos, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Procurai, dirija a sua atenção para se preocupar com o Senhor, com as coisas do Senhor. Se fizermos isso, iremos nos embriagar com o Espírito Santo. Se fizermos isto, nós iremos viver e andar no Espírito Santo. E aí eu volto ao início do capítulo 5, quando Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sendo cheio do Espírito Santo, nós podemos olhar para as duas realidades que estão diante de nós. A dimensão humana, visível, o relacionamento do lar, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o patrão e com os servos. Mas há uma outra dimensão, que Paulo vai tratar isso, e Paulo diz que para isso nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Mas no próximo domingo, se Deus assim permitir, a gente fala sobre o lar cristão, marido e mulher. Até lá, busque, cogite das coisas lá do alto, aonde Cristo está. Não pense nas coisas, somente nas coisas aqui da terra. Que Deus nos abençoe.